Amém. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Nossa série de mensagens, persevere no ensino dos apóstolos. Semana passada nós meditamos um pouquinho sobre a ceia do Senhor. É um princípio, um ensino que Jesus e os apóstolos deixaram para a igreja. Hoje nós vamos meditar um pouco na salvação. Então, a salvação, nosso tema de hoje, o que Jesus e os apóstolos ensinaram a respeito da salvação. E eu queria, amados, compartilhar com vocês duas leituras, dois momentos, obrigado, querido, dois momentos em que Jesus, o mestre dos mestres, o ensino da salvação, ele é iniciado pelo executor da salvação. Se a gente olha para a palavra de Deus, para a forma como Deus se manifestou, Deus é trino, mas é uma pessoa que se manifesta de três formas. E Deus, ele é o autor da salvação, ele planejou a salvação. Jesus se tornou homem, encarnou para executar a salvação. Ele já executou, a salvação está pronta, amém? E o Espírito Santo está no nosso meio, dentro de nós, efetuando essa salvação. A salvação, ela é efetiva, ela é viva, ela não é, a gente vai meditar um pouquinho nisso. A salvação em Cristo Jesus não é estática, ela não é como uma água parada, ela é como fonte, como a gente estava sendo ministrado aqui na escola dominical, ela é fonte que faz jorrar para a vida eterna. Então, eu queria te convidar a meditar em dois momentos em que Jesus atuou como mestre, ensinando fundamentos poderosos espirituais da salvação. Primeiro em João 4,10, uma passagem muito conhecida, em que Jesus teve um diálogo com a mulher samaritana. Quantos conhecem essa passagem? Amém? Vamos ler somente o versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O contexto, eu acredito que a grande parte da igreja conhece. Foi um momento em que Jesus, por propósitos eternos, teve que passar por Samaria. E ao passar por Samaria, como diz a canção, junto ao poço estava uma mulher, pegando água para saciar sua sede física. E ali Jesus começa um diálogo. E esse diálogo chega a esse momento. E esse momento em que Jesus fala: se tu conheceras o dom. Essa pergunta tem que estar ecoando no nosso coração hoje, amanhã, até que o Senhor nos leve para Ele. Porque a salvação, ela vai se revelar a nós a cada dia. Porque é de glória em glória que nós somos transformados. Amém? Então o Senhor está falando conosco: se tu conheceras o dom. E a gente vai entender um pouquinho a respeito da salvação ser um dom de Deus. E o segundo texto que eu queria ler com os irmãos está em João 3, 12 e 18, que é um outro diálogo em que Jesus agora está com uma pessoa num nível, vamos dizer, em gênero diferente, porque agora era um homem, nível social, intelectual totalmente diferente, porque agora é um fariseu, né? Um homem estudado na lei, conhecedor da palavra. E Jesus começa a construir um diálogo. E isso, gente, esses dois momentos com pessoas diferentes, contextos diferentes, revelam que a salvação é para todos. Amém? Não existe diferença de gênero, não existe diferença de intelecto, não existe diferença de classe social. A salvação, ela não seleciona pessoas por critérios humanos. A salvação é a manifestação da graça de Deus sobre todo aquele que crê. Amém? Então vamos ler esse momento.
Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 2 momentos em que Jesus manifesta o ensino a respeito da salvação. Se a gente para analisar, a mulher samaritana, ela não estava entendendo das coisas celestiais, como Jesus falou assim: se você não está entendendo, você não está entendendo porque eu estou falando de coisas celestiais, espirituais. Porque Nicodemos vai dizer assim, porque Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos vai falar assim: mas como assim um homem pode voltar para o ventre? E aí Jesus começa a trazê-lo para esse diálogo, dizendo: estou falando de coisas celestiais, espirituais. Amados, a mensagem da salvação não tem relação nenhuma com o que o homem pode fazer. A mensagem da salvação, ela está totalmente submissa ao que Deus fez, ao que Deus realizou. Então, quando nós olhamos para a forma como a mulher samaritana agia, até que Jesus, gente, Jesus nos sonda e nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Ele sabia que aquela mulher precisava de um sinal terreno, material, da realidade desta terra, para que ela passasse a crer. E aí o que Jesus faz? Ele age como profeta. E aí Jesus chega para ela e fala assim: vai lá, chama o teu marido. E aí ela começa a revelar a vida. Não tenho marido. Jesus, é verdade, você não tem, porque você já teve 5, e esse que você está hoje não é teu marido. E o que a mulher respondeu? Vejo que és profeta. E a partir daquele momento, os olhos daquela mulher começam a enxergar a dimensão celestial, espiritual. E eu queria nesse momento te convidar a fazer mais uma oração. Amém? Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Senhor Jesus, só Tu sabes o que nós precisamos para que a gente enxergue mais um pouco a dimensão espiritual. Só Tu sabes, Senhor. Esse templo está cheio, Pai. Quantos corações, e todos eles pertencem a Ti. Age, Espírito Santo, com liberdade no nosso meio. Fala, Senhor, individualmente a cada coração, Pai. Porque nós queremos crer que a mesma palavra que Jesus falou quando entrou na casa de Zaqueu, ela ecoará sobre as famílias e sobre as casas aqui representadas. Hoje salvação veio a esta casa, porque o Senhor está no nosso meio, Pai. É o que nós te pedimos, Jesus, no Teu nome, Senhor. Amém, Pai. Só Ele sabe, amados. Só Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, para que a gente vá a um nível mais profundo. Hoje Jesus está se revelando ainda mais a mim e a você. A cada dia Ele deseja nos atrair para mais perto dEle.
com coisas novas, grandes e firmes que ainda não sabemos, mas que Ele é poderoso para revelar, que Ele deseja revelar. Então, Jesus, Ele manifesta essa verdade que liberta de duas formas a pessoas totalmente diferentes. E hoje nós pegamos esse aprendizado e podemos reconhecer princípios da salvação que nos foi dada por Cristo Jesus. Então, eu queria te convidar a ler 1 Timóteo 2, versículo 3. 1 Timóteo 2, versículo 3. Eu botei 3 e 4, mas eu acho que eu botei errado. Por isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Amados, Deus quer que todos sejam salvos. É sem critérios. A palavra da salvação foi liberada sobre todos nós. E eu queria te convidar nesse momento a entender o segundo ponto. A salvação é um dom de Deus. Jesus falou para a mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, e quem fala contigo, você me pediria e eu te daria água viva para beber. E eu queria te convidar a analisar o termo dom, do latim dom, porque vem do grego. O grego influenciou a formação do latim, e o latim influenciou a formação das línguas neolatinas, por exemplo, a língua portuguesa. Então, a palavra dom vem de donum, que significa presente, dádiva, oferta. Você pode falar comigo? Presente, dádiva, oferta. E eu queria te convidar a entender uma coisa. Nós, na nossa humanidade, a gente costuma achar que pessoas merecem presentes e outras pessoas não. Mas Deus não age dessa forma. Oferta é algo que parte de um coração totalmente liberal. Você ofertou hoje, alguém te pressionou, alguém botou a arma na cabeça falando, você tem que ofertar. Não. O que aconteceu? O nosso coração, de forma espontânea, liberal, totalmente aberta, ofertou ao Senhor. Sim, se nós que somos maus, sabemos às vezes dar coisas boas para os nossos filhos, conseguimos ser liberais em certos momentos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Então, quando a palavra dom ela é manifestada, que Jesus fala para a mulher samaritana: mulher, se você conhecesse o presente, a oferta que Deus tem para você, que Deus tem para toda a humanidade, você me pediria e eu te daria. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Peça ao Senhor nessa manhã, Ele está aqui. Não vamos pedir a homens, é o Senhor Jesus que está nesse lugar. Nós clamamos a Ele. Nós acabamos de ler: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Partindo desse princípio, a salvação não tem nenhuma relação com merecimento. Ninguém merece salvação. Ninguém merece a salvação. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só que sabe uma coisa que está relacionada a merecimento? Quem aqui trabalha? Levanta a mão aí. Estou falando trabalho secular, gente. Todo mundo, né? Você pode ter o seu dia do pagamento. O meu é lá no final do mês. Tem gente que recebe no 5º dia útil.
Se você é patrão, quando vê quando está chegando o dia do pagamento, o funcionário fica até mais feliz, ele trabalha até mais animado, porque você entende que o salário é resultado do seu merecimento como funcionário. Sim ou não? No dia do pagamento, gente, ninguém sente dor de cabeça, porque você sabe, eu trabalhei o mês inteiro, estou recebendo o que eu mereço. Amém. Na instância natural é isso. Então o salário tem a ver com merecimento. E vamos ver o que a Bíblia diz do que nós merecemos, qual é o nosso salário? Já que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Você pode ler comigo? Porque o salário do pecado é a morte. Só isso que nós... Vamos parar aqui. Porque isso tem que nos impactar, gente. Porque é isso que nós merecíamos. Esse é o nosso merecimento, a morte. Amém? É o nosso merecimento. Isso é para que a gente seja totalmente desarraigado da religiosidade. Mas o versículo continua, para a glória de Deus. Esse versículo continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado é o nome do Senhor. É o dom gratuito, é a doação gratuita, é a oferta gratuita, é o presente que não merecíamos, mas Ele nos alcançou. Então que a gente possa ver alicerces falsos caindo, amém? Estruturas de religiosidade sendo jogadas por terra, porque a salvação é o dom de Deus. Efésios 2, 8, 9 vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você pode levantar sua mão aos céus e agradecer ao Senhor. É dom de Deus. Obrigado, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigado. A glória é dele, o louvor é dele. E o segundo ponto, como nós falamos no início, a salvação não é estática, não é água parada. A água parada só serve para dar dengue. Jesus chegou para a mulher samaritana e falou que uma fonte que faz jorrar para a vida eterna iria brotar dela, e nós vamos ler isso daqui a pouco. Ela brota de todo aquele que nele crê, e nós vamos analisar isso. Então, o segundo ponto, a palavra de Deus. Agora nós vamos entrar nos apóstolos também, porque o que Jesus e os apóstolos falaram a respeito da salvação, e nós já entramos, nas cartas paulinas. O segundo ponto é que a salvação deve estar operando em nossas vidas. Operação. Isso traz uma ideia de algo vivo, contínuo, progressivo. E às vezes nós temos uma tendência a confundir algo consumado, porque Jesus declarou na cruz: está consumado. Consumado não significa estático. Amém? Não é, a salvação não é estática. Nós estávamos aqui no perfil de servo ontem, o irmão Claudemir falou, dos 3 S's: salvo, sentado, satisfeito, e ele acrescentou o quarto: sumido. Porque a ordem natural é essa. Se você não permite que a operação da salvação haja dia após dia na sua vida, na sua história, na minha vida, na minha história,
não vamos cumprir os propósitos eternos de um chamado celestial. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: você tem uma vocação. Fomos vocacionados. E nós vamos ler isso. Vamos lá, Filipenses 2, versículos 12 e 13. Então nós vamos entender que a salvação está operando em nossas vidas, amém? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Você pode ler agora bem alto assim comigo? Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. E aí o interessante, operai parece que está trazendo para uma responsabilidade pessoal, só que não é uma operação humana. Olha o que ele continua falando, o apóstolo Paulo. Vamos lá? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem opera? É Deus. Quem salva? É Deus. Sabe o que nós precisamos? É deixar Deus ser Deus na nossa vida. É tirar a mão do volante e falar: Espírito Santo, me guia, me leva, me conduz, coloca as palavras certas na minha boca, me usa nessa situação. Somos vocacionados para cumprir propósitos nessa terra. E quando nós cumprimos os propósitos de Deus na terra, isso não tem a ver com boas obras relacionadas à salvação. Isso tem a ver com galardão, que é outra coisa. E em outro momento, né? Aí você pergunta para o pastor Mário, para o irmão, né? Pessoal do seminário, tem muita gente boa para estar explicando aquilo que é galardão na vida do cristão. Amém? Então vamos lá. Agora nós entendemos que a salvação não é estática. Ela está consumada, mas não é estática. O dom que recebemos, você pode falar comigo, é vivo, dinâmico e crescente. A salvação é viva, dinâmica e crescente. E eu queria te mostrar isso na palavra de Deus, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Lembrem-se, nós fomos ministrados isso aqui na escolinha dominical. Jesus cresceu em estatura, graça e conhecimento. Sabedoria, graça é algo que vem de Deus. A estatura está relacionada ao aspecto biológico, a vida bios. Tem uns que crescem pouco, tem uns que crescem muito, tem uns que, né? Em todos os sentidos. Então, temos que entender que a vida espiritual, como a irmã estava falando aqui na escolinha dominical, a vida espiritual, quando Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Quantos nasceram de novo? Amém? Quando você nasceu de novo, você era um bebê espiritual. E agora eu queria te convidar a pensar: quantos anos tem que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? E a segunda pergunta é: como essa salvação tem sido operada na minha e na sua vida? O quanto estamos crescendo espiritualmente? Jesus está fazendo um convite hoje para cada um de nós. Cresçamos na graça. Cresçamos na graça. Porque o Senhor deseja fazer maravilhas no nosso meio, com pessoas que estão maduras espiritualmente. E agora a gente vai ler sobre isso. Efésios 4, 11 a 16.
Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E aí o que Deus quer? Liberando os dons sobre a igreja. Os dons foram liberados. Querendo, você pode ler comigo? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha que coisa tremenda, gente. Olha a vocação, o chamado que Deus liberou sobre todos nós. Isso não pertence a homens, isso não está relacionado a cargo, isso está relacionado à vocação que Deus deu a cada um. Somos vocacionados, amém? Não estamos participando de ritos religiosos. O domingo não pode ser um ato religioso. A terça-feira não pode ser um ato religioso. A quinta-feira não pode ser um ato. Nossas reuniões têm que estar vivas pela ação do Espírito Santo. Precisamos estar sensíveis à necessidade um do outro, permitindo que o Espírito Santo nos use. Amados, se o nosso coração fosse menos duro, se fosse menos resistentes à ação do Espírito Santo, estaríamos vendo coisas ainda mais poderosas no nosso meio. Mas muitas das vezes a gente está travado, sabe? Com o freio de mão puxado, sendo que o Espírito Santo está falando para nós: aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade. Que essa liberdade flua em cada ministério, em cada dom derramado sobre nós. Porque aí a gente vai entender que não é sobre homens, não é sobre títulos, é sobre o que Deus está fazendo em cada um, em cada vida, em cada história. E eu queria te convidar a ler, continuar lendo. Repara que isso tudo está no geral, nada disso se aplica ao particular. Temos vivido a crises de identidade como cristão. Quantas pessoas estão acreditando em super apóstolos, em super líderes? Meu Deus, que o Senhor nos traga para a verdade da sua palavra. O Senhor nos fez sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Somos. E aí, é exatamente nesse sentido. Por que precisamos crescer juntos? Você pode falar nisso? Precisamos crescer juntos. A operação da salvação tem que ocorrer em todos. Em todos. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Precisamos crescer para que toda inconstância caia. A inconstância tem que ficar para trás. Você recebe isso sobre a sua vida? Recebemos essa palavra na escolinha dominical. Eu estava ali me deleitando, enquanto o nosso irmão Marcos estava trazendo testemunho, gente. Meu Deus do céu. A salvação é poderosa, gente. É poderosa, porque enquanto ele ministrava ali, eu estava lembrando do testemunho da minha família, porque o meu pai também cresceu num ambiente totalmente distorcido. Sabe, sem pai, sem mãe, adotado por tios, tias, dentro da favela do Cruzeiro, mesmo contexto. Quando você olha para o contexto, você pensa o quê? Vai dar ruim. Vai ser bandido, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas a salvação em Cristo Jesus é um dom gratuito. É um
gratuito que aquele que recebe experimenta o poder do Evangelho. O Evangelho que é poder para mudar contextos. Não existem contextos, pretextos que retenham uma vida em uma situação. Não existem, porque o Evangelho de Cristo é poder para a salvação de todo aquele que crê. Enquanto o irmão Marcos falava, eu falava assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor testemunha e testifica. E a irmã falou: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não somos, não seremos meninos inconstantes. Você recebe isso sobre a sua vida? Eu recebo sobre a minha história, sobre a minha família, sobre a minha casa. Os meus filhos não serão meninos inconstantes. Os meus irmãos não serão meninos inconstantes. Iremos amadurecer juntos, crescer juntos, e veremos a glória de Deus manifestando e impactando essa cidade. Esse é o chamado, esse é o posicionamento que Deus tem nos chamado. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda. Gente, quantas rodas aí se forma, parece uma novidade. Lembra, gente, aquela música que surgiu aí há pouco tempo? Olha a capacidade que isso teve de desestabilizar pessoas. E aí entrou um discutindo para um lado, outro discutindo para o outro. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não achamos nada. A palavra é o que é. O Evangelho é poder. Deus nos chamou para uma nova vida. É isso que nós temos que experimentar a cada dia. Quantas pessoas estão parando no meio do caminho por causa de migalhas, sendo que Deus tem uma mesa farta para todos nós. Um banquete está liberado para que cresçamos, para que possamos experimentar de coisas firmes. Sabe, não são de coisas que ficam variando. Se a gente ficar olhando para a pessoa, gente, meu Deus, o homem muda o tempo todo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E isso, gente, serve para tirar às vezes de nós a inocência, vamos dizer assim, de que todo mundo está bem intencionado. Existem pessoas que não estão bem intencionadas, e a responsabilidade, nós não temos responsabilidade quanto a elas. Deus é o responsável por isso. Quantos estão entendendo isso, amém? Nós não temos que parar por causa dessas situações. Nós temos que continuar falando a verdade. Porque tem pessoas que estão parando na sua fé, na sua crença, porque existem situações erradas. Não pare, querido. Deus sonda o coração e conhece. E no último dia, o dono da seara, quem é o dono da seara? Jesus. Ele vai botar o trigo no celeiro e o joio no fogo. É o dono da seara. Não tem a ver conosco. E muitas das vezes estamos cheios de justiça própria, querendo botar a mão onde Deus não mandou botar a mão, falar sobre coisas que Deus não mandou falar. Isso tem a ver com meninice. A palavra é poderosa, firmemos nela, amém? Antes, seguindo a verdade em amor, pode ler comigo agora? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Você pode ler de novo? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Você acredita? Eu creio nisso, gente.
que Deus é poderoso para fazer crescer em todas as áreas da nossa vida. É por isso que Betel será concluída. É porque Deus vai crescer em tudo, inclusive nos recursos financeiros. É por isso que eu creio em cura, em libertação, em quebra de cadeias, porque Cristo opera em tudo. Por isso que eu creio que mentalidades, fortalezas na mente vão cair, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo, porque Cristo opera em tudo. A gente tem que parar de entregar. Não, isso eu te entrego, Jesus. Isso fica para mim. Entregue tudo. Amém? Ele é poderoso para fazer tudo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, que é a engrenagem perfeita, que é a igreja, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? É natural, não é forçado, não é método. Não é método que está fazendo a igreja crescer aqui. O que está fazendo a igreja crescer é a palavra de Deus. É Cristo fazendo crescer tudo em todos. E Jesus afirmou para a mulher samaritana: porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. E aí eu queria te convidar a entender a origem lá no grego da palavra salte. Gente, isso é tremendo, porque quando você vai no original, você entende a dimensão que fica às vezes limitada pelo aspecto linguístico. Porque, exemplo, salte, aí você pensa assim: ah, deu um pulo, saltou. Amém. Mas quando você olha para as profecias de Isaías, fala de rios que arrebentam em meio ao deserto. Isso é a salvação. Você consegue imaginar um rio arrebentando em meio ao deserto? Eu consigo, porque isso aconteceu na minha e na sua vida. Jesus fez isso. Éramos mortos, assim como um deserto não tem vida, e essa água está jorrando, fluindo em nós. E eu queria te convidar a ler ali, eu acho que, não sei se tem como projetar essa parte da origem, senão eu vou ler aqui. O verbo traduzido como salte em João 4,14 a pronúncia, gente, eu sou terrível, halamenou. Falei certo, gente? Não sei, os universitários, halamenou. Esse termo vem de halomai, que significa saltar, pular, jorrar com força, mover-se com energia. Aí a gente já começa a ter uma perspectiva mais ampla. E olha que interessante, eu amo Serra, gente. Serra, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Quando eu posso, eu vou para a Serra, porque eu amo o Rio. Eu não gosto muito de praia, não. Porque a praia, olha que Jesus falou: aquele que crê em mim, dele fluirão rios de águas vivas. Sabe por que o mar é salgado? Porque o mar é água parada, que acumula sais minerais, que vem desde o princípio e fica acumulando. Então Jesus não fala que aquele que crê em mim é como o mar. Jesus fala: aquele que crê em mim é como rios de águas vivas. Sabe por quê? Porque o rio nasce pequenininho, em pequenas fontes. Assim como o evangelho, ele começa pequeno, simples, de pequenas coisas que Deus vai fazendo, e você vai crescendo e se une com outra fonte. E isso tem tudo a ver com o seu irmão. Amém? A outra fonte é o seu irmão, que se une com outra fonte, que se une com outra fonte, e que se une com outra fonte, e isso forma um rio vivo de Deus. E aí,
Quando a gente fala sobre mover com energia, gente, a energia que a gente está usando aqui é fruto do que é feito em hidrelétricas. Aí eu te faço pensar comigo aqui rapidinho. Existia energia elétrica naquela época? Não existia não, mas a palavra, gente, Deus é o dono da ciência. Olha que coisa poderosa. Porque Jesus, ele fala, né, de salte, de uma água que se move com energia, e Deus deu a sabedoria ao homem para gerar energia da água. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, que a gente possa crer que essa ação do Espírito Santo, porque quando Jesus fala isso, vamos ler junto, gente, João 7, 38 e 39. Vamos ler juntos? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber quando os que nele crescem. O Senhor está falando do Espírito, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus está falando da ação do Espírito Santo no meio da igreja. Olha que coisa poderosa. E os nossos pecados, ou seja, o que é ruim, Deus diz que Ele lança no mar do esquecimento. Mar é lugar de sepultamento, rio é lugar de vida. O rio de Deus está em nós. O rio de Deus flui nas nossas vidas, na nossa história. E a gente precisa, né, permitir que essa fonte que está saltando, jorrando continuamente, porque eu queria te desafiar, né, a ir para um lugar cheio de vegetação, onde, e a palavra de Deus é tremenda, gente. Aquele que medita na minha lei de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo fruto dá o fruto na estação certa, suas folhas não caem. Se a vegetação é mantida de forma perfeita, a ordem natural instituída por Deus está ali, esse rio para? Não para. Só que para que a gente entenda de que Deus não funciona pela ordem natural, como que Jesus, a palavra de Deus revela a salvação como rios em meio ao deserto. Olha que coisa tremenda. Não é uma ordem natural, é uma ordem sobrenatural, aquilo que é do céu. E por último, você pode ficar de pé no seu lugar? A salvação em Cristo gera em nós vida abundante. E essa abundância, quando genuinamente experimentada, pastor Mário falou isso aqui quinta-feira. Se essa vida abundante foi experimentada genuinamente, ela não vai ficar contida. Ela vai transbordar. Transbordar. Vida abundante. Você pode falar para quem está do seu lado? Vida abundante. Deus espera que venhamos transbordar uns sobre os outros. O que Deus nos deu não é para ficar com a gente. Não somos represas, somos rios. O rio leva, o rio sacia, o rio rega, ele gera vida, ele gera fertilidade. E eu queria te convidar a ler Lucas 6, 38a. Esse versículo está num contexto em que Jesus está falando sobre não julgar uns aos outros. E aqui Jesus, ele é muito enfático, dizendo assim, olha, se você julgar o seu irmão, da forma como você julgar, você será julgado. E aí Jesus diz assim, dai, ou seja, faça, e será feito boa medida, recalcado, sacudida e transbordando.
vos deitarão no vosso regaço. Jesus está trazendo uma exortação nesse contexto. Qual é o nosso chamado então? Faça o bem. Não julgue. Faça o bem. Abençoe. Dê palavras de bênção. Ore. Interceda a sua... Gente, que nunca sejamos enviados por Deus para levar palavra de desânimo. Olha só. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas estão acreditando em profecias que não tem fundamento bíblico. Deus nunca vai levar ninguém a um lugar para dar uma palavra de morte, de tristeza, de desânimo. Que o Senhor nos oriente nesse tempo. Aonde o Espírito Santo se manifesta, existe paz e alegria no Espírito. Aonde Jesus ia, era paz e alegria. Então, que sejamos essas pessoas que quando a pessoa vier a nós, paz, alegria. Eu tenho uma palavra de bênção para você. Eu posso te ajudar. Eu posso te atender. Porque da mesma forma esse princípio vai acontecer. E você recebe? Você crê que você está sendo bênção na vida de pessoas? Você pode erguer a sua mão. Se você crê que está sendo bênção na vida de pessoas, receba. Porque ser-vos-á dado boa medida. Gente, boa medida é medida certa. Só que aquilo, para a medida ficar certa, você tem que dar, né? Sabe, aquele chutinho no saco, né? Você chuta a sacola assim, recalcada. Aí você vai lá, não, peraí, vamos sacudir mais um pouquinho. Porque vem o tempo do transbordar. Isso que a palavra de Deus nos promete. Tanto para aqueles que agem de forma boa, quanto para aqueles que agem de forma ruim. Que sejamos bênção. Amém? Sê tu uma bênção. Foi o que Deus falou para Abraão. Vamos orar, queridos? Obrigado, Jesus. Porque a salvação está nessa casa. O Senhor está aqui, Jesus. E nós te louvamos. Nós engrandecemos o teu nome, Jesus. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos nas nossas iniquidades. E o Senhor nos trouxe para a vida abundante. Obrigado, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que essa palavra de salvação ecoe sobre essa cidade. Que cada filho teu, quando sair por essa porta, rios de águas vivas fluam por cada bairro, por cada rua, por cada casa, cada família reunida agora no almoço. Que oportunidades de revelar a salvação sejam manifestas, porque aqui estão os seus discípulos, Senhor. Somos seus discípulos e queremos andar como o Senhor andou. Queremos falar como o Senhor falou. Queremos tocar como o Senhor tocou. O Senhor nos chamou para agir dessa forma, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, conduza vidas à salvação. Em nome de Jesus, Pai.